Eu recebo Luciana Infantini, ela é psicóloga. Obrigada, doutora, pela sua presença. Boa tarde, viu? Seja bem-vinda. E a gente também recebe aqui o advogado Alexandre Fontana. Muito obrigada, doutor, também pela sua participação com a gente. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Roberto. É sempre um prazer. O prazer é todo nosso. Lu, a gente, primeiro de tudo, vamos pensar na criança? Não vou nem pensar na avó e nem no Murilo ainda não, nem no pai ainda não. Vamos pensar na criança. Até então, estava morando com a avó, ele tem 5 aninhos hoje, tá, gente? Na época que a mãe morreu, ele tinha de 2 para 3, sendo criado pela avó. E aí, da noite para o dia, o menino passa a morar, então, com o pai, né, que está com a guarda provisória. Como é que fica o emocional da criança diante dessa situação? Roberta, nesse momento, nesse contexto, né, a gente sabe que uma criança de 5 anos, ela tem pouca compreensão ainda da realidade, do que está acontecendo. Mas o vínculo afetivo que já está estabelecido com a avó, com o ambiente em que ele vive, já é muito forte, né? Então, com certeza, vai ter algum trauma, vai ter alguma sensação de perda, né, para esse menino, de sair daquele contexto que ele estava vivendo para viver com o pai. É claro que a gente não sabe o que está acontecendo e quais são essas acusações que o pai está fazendo em relação à avó, né? Ele fala que prefere manter sigilo, inclusive. Então, assim, isso só deve acontecer quando tem um risco efetivo para a criança. Caso contrário, o interessante é que a criança continue tendo contato com a avó e também com o pai, né? Para a saúde emocional, afetiva dessa criança. Doutor Alexandre, o que a lei diz? Qual é o entendimento da justiça? O que o juiz levou em consideração para tomar essa decisão? Bom, a lei determina que deve-se buscar o melhor interesse da criança. O interesse do pai, do avô, dos familiares é secundário. É claro que essa circunstância é muito complicada, porque quando as partes se separam, né, e aqui no caso da polêmica é diferente, né, a mãe faleceu. Quando existe assim essas questões que atrapalham o convívio harmônico da família, a justiça tenta equalizar isso para que a criança não sofra muito, né? Agora, a gente tem que fazer uma diferença entre guarda e visitações e convivência, porque a guarda não é direito, guarda é um dever. Os pais e a família têm o dever de amparar a criança em assistência social, moral, educacional, religiosa, física, etc, etc, etc. Então, guarda é um dever, é uma responsabilidade. Normalmente, as pessoas usam o termo guarda pensando em convivência, o tempo que eu passo com a criança. Mas, nesse caso, deu a entender que também implicou nisso, porque antes a criança que morava com a avó, agora a avó só vai poder fazer visitas de 15 em 15 dias, ou seja, diminuiu a convivência com essa avó. Diminuiu a convivência. Então, aí agora nós estamos falando da convivência e da fixação de residência, né? Bom, a guarda em tese, então vamos explicar primeiro a guarda. A guarda em tese, ela é compartilhada. Todo mundo tem que trabalhar em conjunto para o bem-estar do menor. Falamos em guarda compartilhada. Só que os adultos, eles têm rotinas, têm dificuldades, têm problemas, e eles não conseguem, né, na maioria dos casos, por conta de entrever o familiar, se harmonizarem e dividirem essa responsabilidade. Aí jogam isso no colo da justiça. Aí o que a justiça tem que fazer? Disciplinar a convivência. Então, essa convivência de finais de semanas alternados, de 15 em 15 dias, dividindo feriados, férias, às vezes coloca uma visita no meio da semana para não ficar 15 dias afastado, para não ficar longe, é na tentativa de harmonizar os problemas do adulto, entendeu? Mas isso não é o ideal. O ideal é que casais separados ou casais que tenham problemas, com dificuldades muitas, como esse caso também, que os familiares procurem se harmonizar para ter a convivência da criança todo o tempo. Mas é tão bonito a gente falar isso, né, doutor? Só que na prática, por que é tão difícil assim, Luciana Infantini, chegar nesse consenso?
Enquanto isso, a criança ali de 5 anos, ela já vai sentindo essa disputa? Uma criança de 5 anos já sente? Ah, Roberta, com certeza. E quando a gente fala, né, a justiça, e nós da psicologia também falamos em melhor interesse da criança, veja, não é o que a criança entende como sendo melhor para ela, é o que nós adultos entendemos, né, e profissionais, no caso, entendemos como melhor para ela. E o melhor para ela é que haja uma convivência harmônica, tanto com a avó quanto com o pai. Mas veja, sempre que tem disputa, né, a própria palavra fala, tem interesses particulares que nós não sabemos quais são, o que motiva uma pessoa a querer ficar 100%, né, com essa guarda, por que não fazer visitações semanais? Tem muitos casos de guarda compartilhada hoje. É uma distância muito grande, né? 15 em 15 dias para uma criança que estava morando, convivendo com a avó. É horrível. Exatamente. Pensa do ponto de vista da criança. O que está acontecendo? Cadê minha avó? Né? Claro, a gente não está aqui para defender os adultos, não, mas pensar é só para na criança. entender como é que essa criança vai sentir tudo isso. Então, supondo que não haja risco, porque a criança estava até então com a avó e é a avó materna, né? Supondo que não haja um risco para essa criança, vai ser complicado para ela essa adaptação. Então, tem casais hoje que separam e que durante a semana o pai ou a mãe ficam 2 dias, né, à noite, e aí 3 com a mãe. Vai fazendo uma transição, né? Vai fazendo. Realmente, guarda compartilhada. A criança não perde o vínculo com esses adultos que estão envolvidos no cuidado. E dessa forma aí a gente entende que vai ter um sofrimento para essa criança. Olha só, tem muitos comentários dividindo opiniões, muita injustiça, a criança deveria ficar com a avó sim. Tem outro relato, na minha opinião, deveria ser compartilhada, porque acaba abalando o psicológico do filho. Tem gente falando, achei um absurdo, deveria ficar com os 2. Boa tarde, Beta, entendo a justiça, mas pensando na criança, será que ele se faz presente como pai em todo o tempo ou só agora? Outro relato também da Marisete de Aracruz fala, eu acho que o Léo tem que ficar com a avó. Tem mais gente dizendo, Roberta, quem cria filho é pai e mãe. Penso que é importante ele ter ficado com a dona Ruth para aliviar o sofrimento. Mas o Murilo tem seu direito. Se organizar direitinho, todo mundo vive bem. O importante é a criança estar feliz. Gente, tem muitos comentários. Boa tarde, deve continuar com a avó, a não ser que a criança não esteja sendo bem cuidada. Aí guarda provisória, né? Até então é provisória. Qual é o período que se Aí é provisório aplica? mesmo. A ideia da justiça, e isso é um ponto falho que nós precisamos pedir às autoridades para suprir isso aí, é que existe uma equipe multidisciplinar que vai visitar esses lares e tentar entender a circunstância. A ideia é que deveria ser um psicólogo, um assistente social, um educador. Mas raramente essa equipe está formada. É difícil conseguir essa equipe. Nem todos os fóruns do país têm essa equipe. Aqui mesmo no estado do Espírito Santo, isso é deficiente. A gente não tem psicólogo para atender todas as equipes. Doutor, rapidinho, que eu também tenho uma pergunta interessante dessa situação deles, né? Porque, olha só, a dona Ruth alega que ele não pagava pensão, mas o Murilo Ruff falou que pagava 2.600 com a escola, 1.200 com o plano de saúde, 2.800 com o psicólogo, 5.000 de babá, enfim, somando tudo, 15.000. Isso dá para ser considerado como pensão ou não? Pensão tem que ser estabelecida, tem um valor e tem que cumprir. Pensão é outra história. Até a gente já conversou sobre pensão aqui. Sugiro aí os telespectadores a consultar aí os arquivos, né, das entrevistas que tem lá alguma coisa sobre pensão. Mas uma das coisas que a doutora abordou e que você falou, por que as pessoas não se harmonizam? É porque no momento desses entreveros querem usar a criança como moeda de troca. Eu deixo você ver se você pagar isso aqui. Eu deixo você passar mais tempo se você pagar essa outra conta. E é complicado, é difícil a gente conseguir harmonizar isso, mesmo com os nossos clientes, mesmo bons advogados trabalhando dos dois lados, o juiz, o promotor de justiça tentando harmonizar isso é difícil, porque as partes que exigem isso, elas também têm deficiências, elas também têm seus problemas. Então, não é só a questão de guarda e visitação. Existe uma conjuntura de coisas que precisam ser harmonizadas. Vamos aguardar, então, as cenas, né, dos próximos capítulos, que a gente sabe que tem muita água para correr ainda debaixo dessa ponte. Lu, obrigada pela sua presença, viu? O que dá vontade é da gente pegar esse neném no colo, né? Que, olha, acho que tudo que ele mais precisa é de amor e carinho. Essa é a verdade, né, o pequeno Léo. A gente precisa apelar para que a avó e o pai se harmonizem, né? Se harmonizem para o bem da criança, é verdade. Exatamente. Obrigada, doutor. Sempre Alexandre Fattori, volte sempre com a gente, viu? Muito obrigado. Obrigada pelo seu retorno aqui no Fala Espírito Santo.